E aí, pessoal, bom dia. Vamos retomar deste ponto aqui. Pelo que me lembro, ficamos aqui vendo as diferenças entre polícia judiciária e polícia administrativa. Não é isso? Vimos as duas primeiras características. Mas eu vou mencioná-las mais uma vez, rapidinho, para prosseguir. Vamos ver aqui, ó. O primeiro critério de distinção, eu já disse para vocês que é falho, mas todos mencionam esse primeiro critério. Disse que a polícia judiciária atua para reprimir, enquanto que a polícia administrativa atua para prevenir. Por que esse primeiro critério é falho? O primeiro critério é falho porque a polícia administrativa eventualmente também reprime. Basta lembrar de exemplos. A administração destrói alimentos impróprios para o consumo. Está reprimindo, mas também está prevenindo. A administração destrói remédios com prazo de validade vencido. Está reprimindo, mas obviamente isso também atua prevenindo. Também significa prevenção. A administração vem a dispersar uma manifestação ilegal, uma manifestação violenta, como, por exemplo, aconteceu esta semana em São Paulo. Todo mundo deve ter tomado conhecimento através da imprensa. Está reprimindo. Então, não é correto dizer que a polícia administrativa só atua prevenindo. Atua prevenindo, também reprimindo. Outra coisa, toda repressão funciona também como prevenção, em razão do caráter pedagógico de toda repressão. Então, se toda repressão funciona também como prevenção, claro que esse primeiro critério é falho. Mas aí nós chegamos a ver o segundo critério também. A polícia administrativa é a atividade que começa e termina em si mesma. Polícia administrativa é a atividade que se exaure em si mesma. Significa o quê? Basta também lembrar de qualquer exemplo. Você precisa de Você completou 18 anos e quer dirigir veículo automotor. Se você fosse completamente livre, bastaria saber dirigir e sair por aí dirigindo. Mas precisa de quê? Do consentimento do poder público. Você precisa de um consentimento específico, é exatamente a licença para dirigir. O fato de você precisar da licença significa a sua submissão ao poder de polícia do Estado. Mas como é quando a gente precisa da carteira de motorista? O que é que a gente faz? O que é que acontece? Você paga o que tem que pagar, você passa pelos testes específicos, atendendo a todas as exigências, a administração vai ter que lhe dar licença. Pronto, você atendeu a todas as exigências, no dia marcado foi lá na unidade do Detran e pegou a sua carteira. Começou e terminou na própria administração. Entenderam? Agora vamos comparar com a função de polícia judiciária. Pensem no cometimento de um crime. Foi encontrado um cadáver
na areia da praia. A polícia então instaura um inquérito para apurar aquela morte. Quando o delegado concluiu o inquérito, ele próprio resolve a questão. Ele tem que fazer o que necessariamente? Remeter ao juízo competente, não é? Quer dizer, aqui em Recife, a central de inquéritos, ele remeteria para a central de inquéritos, mas o Código de Processo Penal nem sabe o que é central de inquéritos. Pelo Código, o delegado remete o inquérito ao juízo competente. Quem é que vai decidir sobre a questão? O juiz, depois de ouvir o Ministério Público. A função de polícia judiciária prepara o exercício da jurisdição criminal. Bom, nós ficamos aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? Então vamos ver os outros critérios de distinção. Pode parecer que a polícia administrativa atua sobre nós, mas na verdade a polícia administrativa só atua indiretamente sobre pessoas. A atuação, a incidência direta da polícia administrativa é sobre os bens das pessoas, os direitos das pessoas, as atividades das pessoas. Enquanto que a polícia judiciária atua diretamente sobre as pessoas. Quais pessoas? As pessoas às quais se atribui a infração penal. Ah, eu sou suspeito do roubo. Então, a função de polícia judiciária vai atuar diretamente sobre mim. Então é assim, ó. Polícia administrativa indiretamente sobre as pessoas, diretamente sobre os bens, os direitos, as atividades das pessoas. Polícia judiciária atua diretamente sobre os imputados, as pessoas às quais se atribui a prática de um ilícito penal, mas indiretamente sobre bens, sobre direitos, sobre atividades das pessoas. Dúvidas sobre este? Não? Então vamos para a próxima. A próxima é a que pode causar uma certa confusão. E eu me lembro que na aula passada, alguém até fez uma pergunta, mas que indicava essa confusão, que é frequente. Então peço atenção redobrada de vocês aqui neste ponto. Vejam só. A polícia judiciária é atribuída por lei a órgãos e corporações. Que órgãos são esses? A Polícia Civil, a Polícia Federal. Que corporações são essas? A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Exército, a Marinha Aeronáutica. Só que isso, a princípio, induz a um erro. Que erro? Tem gente que quer sempre colocar aqui esses órgãos e essas corporações. Acontece que o mesmo órgão pode exercer funções de polícia judiciária e de polícia administrativa. A mesma corporação pode exercer funções de polícia judiciária e de polícia administrativa. A polícia militar, por exemplo, ela é de regra polícia
administrativa. Por que a polícia militar, de regra, é administrativa? Porque, de regra, ela é responsável pela segurança ostensiva. Mas, lembrem do exemplo que eu mencionei na aula passada. Desapareceram armas de um batalhão. Nesse batalhão foi instaurado um IPM para apurar o desaparecimento, o furto, a subtração dessas armas. Ora, isso é crime militar? É. Então, quando naquele batalhão se instaurou um IPM para apurar aquele crime militar, a função é de polícia judiciária. Certo? Por outro lado, a Polícia Federal, de regra, é administrativa ou judiciária? A Polícia Federal, de regra, é judiciária. Mas se você me disser, eu gostaria de autorização para portar arma de fogo, você vai pedir a quem a autorização? A Polícia Federal. E essa função é de polícia judiciária ou administrativa? É função de polícia administrativa. Então preste atenção. A polícia judiciária é atribuída por lei a órgãos específicos e a corporações específicas, mas não quer dizer que aqueles órgãos ou aquelas corporações só exerçam função de polícia judiciária. Estão entendendo? O que você não entendeu? É porque, na verdade, eu já repeti o que tinha dito antes. Aí, para eu tentar melhorar, seria bom você me dizer o que não entendeu. Essa parte da Polícia Federal Administrativa e Judiciária, que você falou. Veja, você vai à Polícia Federal, ao setor competente, solicitar autorização para portar arma de fogo. É função de polícia judiciária e administrativa. Qual é o crime que a Polícia Federal vai investigar? Ele quer ter o porte de arma. Sim. Da administrativa. Sim. Certo. Mas é a mesma Polícia Federal. Certo, entendi. Quem expede o passaporte? Polícia Federal. E é função de polícia judiciária e administrativa. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: a função de polícia judiciária não é exercida por qualquer órgão. É exercida por órgãos e corporações específicas. Mas não significa que esses órgãos e essas corporações só exerçam função de polícia judiciária. Misturou com a função da obra. Como? Misturou, eles dão uma misturada assim, nesse sentido. Não, na verdade, se cair, eles vão explorar a diferença, né? Aí você tem que estar atento a todas essas diferenças. Nesse sentido, que em determinado momento a polícia judiciária pode ser também administrativa. Existe essa exploração? Pode haver, mas tem a ver com esses critérios aqui, né? Vamos ver aqui, vamos para este outro lado. Já a função de polícia administrativa está disseminada por todos os órgãos, todas as entidades que exerçam funções de fiscalização, de controle e de regulação. Então você vai pensar na vigilância sanitária. Quais são as funções da vigilância sanitária? Fiscalizar, controlar, regular. Certo? Desapareceram determinados bens
num batalhão do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros são militares. Vai ser instaurado um IPM para apurar o desaparecimento. A função é de quê? A função é de quê? Judiciária. Judiciária. Sai uma guarnição do Corpo de Bombeiros, sai uma viatura do Corpo de Bombeiros para inspecionar os extintores, a instalação elétrica dos estabelecimentos comerciais no Recife Antigo. É função de polícia judiciária ou administrativa? Administrativa. Os bombeiros não estarão apurando um crime, estarão exercendo funções de fiscalização, de controle e de regulação. Está pegando fogo, a casa não sei de quem está se incendiando. Sai uma guarnição do Corpo de Bombeiros para apagar o fogo. É função de polícia judiciária ou administrativa? O que você acha? Você é de Listra? Judiciária? Quem acha que é judiciária, você vai ver, a maioria não acha nada. Você vai ver. Quem acha que é administrativa, levante a mão. 5, 4,5, porque ele não está muito convicto, ele aqui, ó. Quem acha que é polícia judiciária? Ó, minha tese, veja aí, ó. Minha tese confirmada. Quem acha que não é nenhum nem outro? Eu acho. Veja. Os bombeiros saíram para apagar o fogo. Eles foram investigar uma infração penal. Não, incêndio até pode ser criminoso, mas quem vai investigar não são os bombeiros, não. Apagar o fogo significa fiscalizar, controlar e regular? Não. Apagar o fogo significa oferecer uma comodidade. Os bombeiros saindo para apagar o fogo, saíram para prestar um serviço público. Nem é função de polícia administrativa nem judiciária. É mais uma prova de que não é o órgão que define a função. O mesmo órgão pode exercer mais de um tipo de função. Agora vem o critério principal, esse é mais fácil. Como? Esse controle aí, quando diz órgãos e entidades que... Controlar as condutas dos particulares. Mas no ato de apagar um fogo, qual é o controle? Só se for controlar o fogo, mas não é nesse sentido, não. Aqui é fiscalizar, controlar e regular as condutas das pessoas. Certo? Posso explicar o último? A função de polícia judiciária é vinculada à afirmação da prática de um ilícito penal. Vejam, tem gente que diz, é vinculada à prática, mas não é vinculada à prática, é vinculada à afirmação de que houve. Como assim? O delegado instaura um inquérito para apurar um crime e, ao final, ele chega à conclusão de que não houve crime. Veja, não houve um ilícito penal. Aí quer dizer que a polícia judiciária não atuou? Atuou. Mas para atuar, alguém precisou, pelo menos, afirmar a prática de um ilícito penal. Vamos ver se fica fácil de compreender.
Eu vou a uma delegacia, vamos a colaboração da nossa colega que chegou agora, conseguiu chegar depois de mim, inclusive. Eu vou a uma delegacia, vou à delegacia de Casa Amarela e digo para o comissário: olha, eu emprestei 10 mil ao meu vizinho, ele não me pagou no dia combinado. O que é que o comissário deve fazer? Licitamente, claro. O que é que o comissário deve fazer? O comissário vai chamar o vizinho e perguntar a ele porque ele não pagou. Não, vai Olha, se ele não tivesse mais o que fazer, a gente até poderia admitir de maneira informal. Na verdade, o correto é o comissário dizer para a pessoa que está lá: isso não é crime. Se o senhor não puder contratar um advogado, procure a Defensoria Pública. Então, se não houver pelo menos a afirmação da prática de um ilícito penal, não atua a polícia judiciária. Já a polícia administrativa tem atuação que independe da afirmação da prática de um ilícito penal. Ora, eu quero fazer uma reforma na minha casa. Aí eu preciso de quê para reformar a minha casa? De uma licença da prefeitura. E por acaso é crime reformar a casa, querer reformar a casa? Não. Ninguém está sequer afirmando a prática de um ilícito penal. Alguém tem dúvidas sobre este ponto, os critérios que distinguem a polícia administrativa da judiciária? Não? Qual foi o próximo ponto que eu coloquei no roteiro? Que eu já coloquei, não foi o restante do roteiro ou não? Esse era que ponto? 2? Aquele ali ou o próximo? 264. Possibilidade de delegação. Vejam só. Vamos ver aqui. Vamos analisar aqui duas situações. Primeira situação: o poder de polícia pode ser delegado a particulares e depois pode ser delegado às pessoas da administração indireta, certo? Quem é o titular do direito da prerrogativa de exercer o poder de polícia? Quem é o titular? O ente federativo, na medida da sua competência. Por exemplo, horário de funcionamento do comércio.
horário de funcionamento do comércio, controle, regulação e depois fiscalização para saber se está havendo cumprimento. De quem é a competência para estabelecer horário de funcionamento do comércio? Do município. O que eu quero explicar é que o titular do direito da prerrogativa de exercer o poder de polícia é do município, do estado, do Distrito Federal, da União, na medida da sua competência. De quem é a competência para estabelecer o horário de funcionamento de banco? Veja, horário de funcionamento do comércio, município. E o município pode se intrometer no horário de funcionamento do banco? Por que não? Estado membro? Não, na verdade é a União. E por que a União? Porque os bancos se inserem num sistema próprio, o sistema financeiro. Não pode o banco em Pernambuco funcionar até as 3 da tarde, se em São Paulo funciona até as 4. Tanto que nas hipóteses de horário de verão acontece o quê? Tem que haver uma uniformidade. Horário de funcionamento dos bancos. Quem é que regula, controla e fiscaliza o sistema financeiro? É o município, é o estado? A União. Compreenderam que esse ente federativo aqui pode ser o município, pode ser o estado, pode ser o Distrito Federal, pode ser a União, na medida da competência de cada um deles. No caso de feriados municipais, que vamos Como? feriados municipais. Mas fechar não é horário de funcionamento. É diferente. Veja aqui, ó. O ente federativo pode delegar o poder de polícia a particulares. Vamos começar pelo mais fácil, que é isto aqui. A resposta é não, não pode delegar a particulares. Só pode delegar a prática de atos materiais. O poder público não pode delegar a particulares a função de controlar, de regular, de fiscalizar a particulares. Não pode delegar nada disso a particulares, mas pode delegar a prática de atos materiais. Um exemplo bem fácil. O Detran contratou uma empresa e essa empresa vai instalar as máquinas, os equipamentos que captam a imagem dos veículos que naquela via ultrapassam a velocidade permitida. Mas é o particular que está controlando, regulando, fiscalizando. É ele que vai decidir, por exemplo, sobre aplicar multa, recursos contra a aplicação de multa e tudo isso? Não. O particular só pratica atos materiais. Instala e monitora os equipamentos. Compreenderam?